Que Deus abençoe sua vida, que Deus renove suas forças, te guarde, te livre de todo mal e que você persevere em conhecer, em prosseguir, em conhecer ao Senhor. Nada melhor do que conhecer o Deus que nós servimos e mergulharmos cada vez mais fundo no oceano do seu Espírito, aprendermos a discernir a sua voz, a entender os seus propósitos, a estar no centro da sua vontade. Que a presença do Senhor seja real, seja tangível na sua vida, na sua alma. E que você jamais duvide do poder de Deus, porque nada é impossível para Deus. E eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 8, a respeito da cura de um leproso. Versículo 1. Quando ele desceu do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram. Milhares e milhares de pessoas, cada uma com uma necessidade pior do que a do outro. Eram multidões, eram muitas pessoas que o seguiam. Um leproso aproximou-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes que me chamaram a atenção aqui. Como eu frisei, o primeiro é que multidões, a palavra fala grandes. Já sabemos que multidões são milhares de pessoas, mas ainda frisa que eram grandes multidões. Não quer dizer milhares de pessoas com várias e muitas necessidades, mas nem todos eram curados. Não porque Jesus ele tinha preferência, eu vou curar você, eu vou curar você, eu quero curar você, você. Não. Mas no meio daquelas grandes multidões, muitos apenas interesseiros, muitos atrás dele apenas somente pelo milagre, muitos atrás dele somente por curiosidade, muitos mesmo vendo o que ele fazia, duvidavam, zombavam, sabe, apenas queriam só dar uma olhadinha para ver se era aquilo mesmo que tinham ouvido. E muitos não tinham fé o suficiente. Era por isso que nem todos eram curados. Infelizmente, hoje não é diferente. São milhares e milhares de pessoas com necessidades. Mas são pessoas que às vezes buscam a Deus apenas por interesse. Apenas como um curandeiro. Apenas como uma porta, né? Tão, como eu posso dizer, promissora. Apenas por vaidade, com egoísmo. Como daqueles 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Os outros 9, já foi curado mesmo. Também lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes. Logo após aquela multiplicação, Jesus se deslocou para um outro lugar e a multidão atrás dele. E quando o encontraram, mestre, nós estávamos atrás do Senhor te procurando. E Jesus falou: vocês estão me procurando? Não a mim, por mim, quem eu sou. Vocês estão me procurando porque se fartaram, porque comeram, se encheram dos pães. O interesse de vocês são os pães que apenas enchem a barriga. É por isso que muitas vezes nem todos alcançam a bênção, porque Deus conhece o coração de cada um. E aqui o leproso, se aproximando, ele o adorou de joelhos. Ele se humilhou, ele se curvou, ele se prostrou. Ele o adorou.
por quem ele era, pela sua essência, como Filho de Deus, como o Messias, o enviado de Deus. E ele não foi arrogante. Me cura! Não é você que cura? Não é você que faz? Então, faz a minha vida, eu estou esperando. Você não pode? Se você pode, me cura. Lembra de um dos criminosos que foram crucificados do lado dele? Ai, você não é quem diz que é? Desce da cruz e salva nós também. Salva-te a ti mesmo e salva nós também. Esse homem se prostrou, se curvou. Ele foi humilde. Se quiseres, podes me purificar. Humildade. Humilhar perante ao Senhor, reconhecer quem Ele é e quem nós somos. E qual foi a resposta de Jesus? Ele estendeu a mão, ele tocou nele. Ninguém tocava num leproso porque ficaria impuro, contaminado. Jesus foi movido por dentro de compaixão por esse homem, de amor por esse homem, de misericórdia. Ele estendeu a mão, ele tocou no leproso e disse: quero, seja purificado. E a palavra diz que imediatamente, ele foi purificado da lepra. Imediatamente. Tem pessoas que se aproximam do Senhor achando que mandam em Deus, que Deus é obrigado, que Deus tem que fazer, e se não fizer, como se colocasse Deus na parede ou amedrontasse. E aqueles que marcam datas? Em 21 dias eu quero a minha resposta. Estou fazendo a campanha, eu quero a minha bênção. Ninguém manda em Deus. É impossível o barro dominar o oleiro, a criatura mandar no Criador. Aquele que acha que se intitula filho, mandar no seu pai. Você consegue imaginar alguém doente chegando perante um médico e falando para o médico prescrever o remédio que ele quer tomar? Sendo que o médico é que estudou, se preparou, se especializou para descobrir a origem da doença, a causa, a necessidade medicamentosa, para ele orientar o paciente. Hoje em dia os alunos querem mandar no professor. Inversão de papéis, inversão de valores. Servos, empregados querendo mandar no patrão. Nós precisamos nos aproximar de Deus com humildade, nos prostrando aos seus pés. João Batista, quem foi João Batista? Um milagre gerado no ventre de Isabel, sua mãe já era idosa. Ele foi gerado, ele foi movido pelo Espírito Santo ainda no ventre, quando Maria foi visitar a sua prima Isabel. Ele saltava de alegria dentro do ventre, e Jesus também no ventre de Maria. A Bíblia não fala que se casou, a Bíblia não fala de prazeres que ele viveu, de coisas que ele desfrutou. Foi um homem totalmente consagrado ao Senhor. Anunciava o Evangelho, anunciava Cristo com poder, com autoridade, como são. Ele foi aquele que preparou o caminho para a vinda de Cristo. Ele deixou claro, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Então, se você e eu quisermos ser curados, libertos, transformados, alcançarmos algo em Deus, para a glória de Deus, não para os nossos próprios prazeres, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, ter fé, reconhecer que só Ele é o Senhor, que Ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Então que nós tenhamos essa humildade, porque para Deus nada é impossível, para Cristo nada é impossível, Ele pode. O leproso perguntou: se quiseres, e ele disse: eu quero, porque Ele pode, e Ele quer curar, libertar, salvar, transformar, batizar com o Espírito Santo, nos dar vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas precisamos reconhecer o nosso lugar.
Nós não somos a videira em si. Ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos apenas ramos. Né? Essa figura usada, nós somos como ramos que foi enxertado, nem nasceu na própria videira. Assim como o povo de Israel, o povo de Deus, nós somos enxertados. E às vezes nós achamos que podemos mandar em Deus. A humildade, o reconhecimento, a adoração precede o milagre. Se coloque no seu lugar e coloque Deus no lugar que é só dele. E ele fará o milagre acontecer. No tempo certo, da forma certa, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém?